Vamos lá para as informações, então. A gente separou a primeira notícia aqui, é sobre economia, especialmente sobre inflação. Vamos dar uma geral, como é que ficou a movimentação em torno disso, já que vários países divulgaram aí a sua taxa de inflação nesta terça-feira. Os economistas, inclusive, chamaram de super terça. Vamos dar uma geral aqui, olha só. No Brasil, a inflação de fevereiro teve uma alta de 0,83%, segundo o IBGE, responsável por monitorar o índice no país. No mês de janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é usado para medir a inflação, tinha fechado em uma alta de 0,42%. No ano, a alta é de 1,25% e nos últimos 12 meses de 4,5%. Estados Unidos foi outro país que divulgou também os seus índices. O índice de preços ao consumidor, o IPC, nos Estados Unidos aumentou ligeiramente agora no mês de fevereiro, segundo dados oficiais divulgados hoje, o que poderá conter aí os possíveis cortes nas taxas de juro de referência. Segundo o relatório, a inflação chegou a 3,2% em fevereiro, contra 3,1% no mês passado. Quanto a isso, não mexeu tanto assim. Já a inflação principal continua superior aos 3,7% projetados pelos analistas e acima daquele objetivo de longo prazo que o governo, o Banco Central americano, divulgou, que é de 2%. Então, de forma geral, continua alto ainda. O índice de habitação e o índice da gasolina foram os que mais aumentaram em fevereiro nos Estados Unidos. Agora, com esse resultado, com essa divulgação aí dos números americanos, norte-americanos, a Europa se movimentou também. As ações europeias subiram para um nível recorde nessa terça-feira, lideradas aí principalmente pelas montadoras, pelos bancos, depois da divulgação da inflação americana. Os investidores mantiveram as suas apostas aí em um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve e um ciclo de flexibilização a partir do mês de junho. Então, a partir da metade do ano, existe essa confiança. O índice inflacionário cheio aumentou em fevereiro devido aos custos mais altos aí de gasolina, de moradia, embora o aumento do núcleo anual, que exclui aí os preços voláteis de alimentos, de energia, tenha sido menor desde maio de 2021. Dando uma olhadinha agora na Argentina, que também mexeu nos números por lá, também teve anúncio oficial. A inflação da Argentina subiu 13,2% em fevereiro, apontou aí o índice de preços ao consumidor, o IPC, divulgado hoje pelo governo. Com o resultado, o aumento dos preços chegou a mais de 276% em 12 meses. Apesar dessa alta, o número representa aí uma desaceleração se a gente comparar a um número observado em janeiro, quando os preços subiram mais de 20%. Na noite de segunda-feira, de ontem para hoje, o Banco Central da Argentina reduziu a sua taxa de referência de 100% para 80%, mostrando sinais de desaceleração da inflação e uma recuperação aí da confiança no governo do Javier Milei, que assumiu em dezembro. Então, de forma geral, essa movimentação toda reflete aí uma confiança de que vai ter corte nos juros e uma redução da inflação. Agora, trouxe muitos números aqui, vamos fazer um resumão aqui, Gustavo, vamos fazer um resumão do Flows aqui em relação à economia. Olha só, o Brasil, alta na inflação de fevereiro, 0,83%. Estados Unidos, uma leve baixa na inflação em fevereiro, porém a inflação principal, ela ainda está alta, 3,7%. A Europa confiante de que os americanos vão baixar a taxa de juros a partir da metade do ano. E a Argentina com a inflação lá na estratosfera, mas o mercado está confiante aí no governo do Milei. O que dá para dizer diante disso tudo aqui, Gustavo? Muita coisa mesmo, né, Juliana? Muita coisa acontecendo, mas acho que nada fora do normal. Primeiro, juros no Brasil, né? Esse governo que nós temos, ele está gastando bastante. Inclusive, os economistas estão já começando a relatar que o governo está sem freio, não sabendo se posicionar e dar prioridades, né? E quando isso acontece, a tendência de aumento de inflação, então talvez possa ser maior ainda do que se imagina. Os americanos com juros altos ainda, então vai ser difícil eles começarem a baixar os juros. Isso é bom para nós do agro, porque mantém o dólar alto. Tá? A partir do momento que se estabelecer os Estados Unidos com uma economia já mais estável, a tendência do dólar baixar, esse câmbio vai ficar bem abaixo dos R$5. Então, para o agro, a gente precisa torcer para que os americanos continuem tendo essas inflações.
E na Argentina já vendo o reflexo do governo Milei, né, mostrando pulso firme, né, houve várias mudanças, inclusive ele restabeleceu a questão dos preços de combustíveis, que estavam muito baixos, então foi reposicionado. Então as inflações que aconteceram não estavam repondo, né, isso é uma parte da situação toda, e agora começa esse arrefecimento, né, imagine 200% em 12 meses, pessoal. Isso lembra o governo Sarney, lá no final da década de 80, onde no Brasil chegou a 1000% de inflação ao ano, né? Então, os argentinos estão realmente sofrendo e vão sofrer por um bom tempo até que isso se endireite, né? É claro que para um bom brasileiro, né, a gente não quer que a Argentina resolva tudo, porque a agricultura deles pode se fortalecer. Mas isso faz parte do nosso dia a dia, a gente vai precisar fazer o nosso tema de casa, que são os custos mais baixos, nós vamos ter que pensar nas receitas que nós temos hoje. Vamos fazer o nosso papel primeiro, antes de ficar pensando o que os outros países estão fazendo, mas nós temos reflexos, sim, dentro do nosso agro, essas informações. Com certeza, Gustavo, movimenta todo o mercado, isso é muito complexo, né? Vamos seguir com as nossas notícias aqui, temos mais uma informação que a gente separou para comentar e que é importante, circulou bastante hoje entre as notícias, né, que impactam no agro. A produção brasileira de grãos na safra 23-24 deve ultrapassar as 295 milhões de toneladas. O volume representa uma queda aí de 7,6% em relação à safra do ciclo anterior, ou seja, 24 milhões de toneladas a menos, isso em relação aos grãos de uma forma geral. As informações, essas estão no 6º levantamento divulgado nessa terça-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e a queda, segundo a Conab, é um reflexo principalmente da redução em torno de 7% na produtividade média esperada da safra aí desse ciclo. Desde o início da atual safra até meados de dezembro, ali no final do ano, as condições climáticas, elas variaram muito no país. A gente foi acompanhando aqui também, né, e quem é membro da Academia da Alta Produtividade tem as informações atualizadas sobre clima, mercado também. As variações climáticas foram importantes e elas foram desfavoráveis nas principais regiões produtoras do país. Isso quem afirmou foi a Conab. Essas instabilidades climáticas provocaram perdas significativas na produtividade das culturas, sobretudo na cultura da soja, que é o principal produto cultivado aí nesse período. Com uma colheita, olha só, que atingiu no começo de março agora 48% da área semeada, a soja pode registrar uma produção de 146,9 milhões de toneladas. Com esse novo ajuste aí na produção da soja, as exportações também vão ser reduzidas. Elas saem de uma estimativa de pouco mais de 94 milhões de toneladas para perto de 92 milhões de toneladas. Então, teve uma queda. Diante desse cenário de quebra da safra atual, as projeções de importações elas também foram atualizadas. Elas foram aumentadas de 200 mil toneladas para 800 mil toneladas, né? O Brasil vai precisar importar mais. Para o milho e arroz, as projeções ficaram praticamente estáveis. Então, a Conab aí, Gustavo, atualizando esses dados, essas informações saíram hoje pela manhã, em torno de 9 horas da manhã, esse relatório da Conab, 146,9 milhões de toneladas de soja. Já era esperado isso, essa atualização? O que você acha? Olha, Juliana, a Conab está de parabéns, né? Porque possivelmente nós vamos estar produzindo, sim, abaixo de 150 milhões de toneladas de soja, sim. É bem possível que seja muito próximo a 146 milhões. Lembra que eu sempre tenho falado para vocês que a nossa produção deve ficar entre 145 e 150. Não tem nada a ver com aqueles 155, 156 milhões do USDA. Não vão ser a 135 milhões da ProSoja. Então, talvez possa até ser um pouco abaixo dos 145 milhões, até porque vai depender agora dessa finalização do enchimento. Rio Grande do Sul mesmo vai começar a colher mesmo a partir da próxima semana, né? O grosso já começa da próxima semana para outra semana. Então aí nós vamos ter uma noção um pouco mais exata. E a questão da produção brasileira de grãos está muito nítida, né? A diminuição de quase 10 milhões de toneladas da soja em relação ao ano passado, a diminuição da produção de milho
que é bem possível que seja maior até do que eles estão estimando agora, tem muita coisa para acontecer. Daqui a pouco só o milho pode ser 20 milhões de toneladas a menos. Então só nessas duas culturas já são 30 milhões de toneladas a menos, fora o trigo que foi produzido menos também. Então, dentro de uma expectativa daquilo que a gente vem acompanhando que aconteça, tá? Mas eu queria chamar a atenção para esses 146 milhões de toneladas que a Conab já está mais próximo daquilo que é a realidade de produção de soja no Brasil. Sim, o USDA ainda não, nós falamos isso semana passada, mas nós vamos ver cenas nos próximos capítulos, sim. Certo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma tabela, Gustavo, que a nossa equipe preparou com essa comparação aí das projeções, né, da estimativa aí de projeção tanto da Conab quanto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para ver como isso foi variando ao longo do período, lá do início, né, da safra até agora. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Fica aí, acompanha com a gente, que logo você vai ter essa informação. Agora, ainda falando de grãos, tem uma outra notícia que a gente traz aqui para a nossa audiência do Momento Agro, é que apesar dos dados oficiais indicarem uma produção global de trigo inferior à demanda na safra 23-24, os preços do cereal seguem em queda. Segundo pesquisadores do CPEA, no mercado doméstico, a pressão vem da baixa liquidez, enquanto no mercado externo está atrelada ao cancelamento de compras por parte da China e a alta nos estoques norte-americanos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aí o USDA, aponta que a colheita mundial de trigo é estimada em quase 787 milhões de toneladas, uma queda de 0,3% em relação à temporada anterior. E olhando um pouquinho para o Brasil, o recorte aqui do nosso país, a produção permaneceu estimada em 8,1 milhões de toneladas. Como é que está a tua percepção aí do trigo, Gustavo? A gente vê que ele né, subiu, desceu, mas está aí em torno de 206, 200 e pouquinho. A gente já vai dar uma olhada aqui no mercado de grãos também para atualizar o fechamento de hoje, né? Como é que é a tua percepção em relação ao trigo? Juliana, nós estamos voltando à situação da pré-pandemia, tá? Durante a pandemia, ocorreu um aumento do consumo de trigo, houve um aumento do consumo de arroz, alguns produtos que normalmente a dona de casa consome em maior quantidade. E agora, né, nós já estamos vivenciando o novo modelo pós-pandemia, já depois de tudo passado, voltado ao normal, e realmente à normalidade, né, sendo que a gente tem visto as últimas décadas que o consumo per capita de trigo tem diminuído. Então nós estamos voltando para esses patamares. Então, por isso que aquela produção toda europeia, principalmente ucraniana, a russa, que continua colocando no mercado, principalmente para a China, a Rússia vendeu muito trigo para a China. Já que eles são tão amiguinhos lá, né, os dois países que estão no mesmo lado da guerra, inclusive lá, o que os chineses fizeram? Eles compraram menos trigo da Argentina, menos trigo dos outros países europeus, e isso fez com que aumentassem os estoques. Então nós estamos voltando a esses preços. Preciso recordar vocês, né? Você já até fez uma prévia do preço do trigo, né? 200 e poucos reais a tonelada lá na Argentina, que é o valor que a gente traz de referência sempre aqui. Lembrar que pré-pandemia o valor era entre 170 e 180 dólares. Ainda está quase 15% superior ao momento pré-pandemia, tá? É baixo para o produtor brasileiro? É baixo, porque os custos aumentaram, já falou disso, não vou mais repetir sobre essa situação, mas nós estamos numa situação de sobra realmente de produto, uma sobra de trigo, e isso é devido principalmente à diminuição da demanda mundial.